Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Cara, o maior realinhamento político desde a FHC está a caminho. Então, esse aqui vai ser um episódio sobre dados, né? Então, essa Mar Asset, que é uma coisa de mercado financeiro aí, fez um estudo sobre a política no Brasil. E eles trazem uns dados de por que a política no Brasil não está funcionando bem, né? Tem a ver com a polarização do parlamento especificamente e o que está por vir, provavelmente, com a candidatura do Tarcísio da Massa. Esse Henrique Stetter aqui fez essa postagem, não conhecia ele, mas eu achei muito bom. E é muito baseado nesse PowerPoint aqui dessa Mar Asset, né? Então a gente vai discutir isso. Então, deixa eu ver se eu consigo botar Obrigado quem marcou a gente também, né? Exato. Isso aí. Talvez a gente consiga passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo redimensionar a tela para que o PowerPoint fique inteiro nela, porque esse é o grande foco da parada, né? Então, vamos lá. Primeiro, né, classificando os partidos por espectro ideológico, você vê aqui, tem, enfim, né, partido de direita, partido de esquerda, isso é mais importante para outras análises. Mas tá meio desatualizado isso aí, hein? Não tá não? PAN? Existe? É, whatever, né? Foda-se, né? Enfim. E aí o fato é, votação nas eleições municipais no primeiro turno de acordo com o viés do partido. Cara, você vê que 2020 e 2024 a votação foi muito de direita, né? Muito. E 2020, eu achei, ele vai entrar em 2022, mas, por exemplo, você vê como que o clima político brasileiro tá muito mais de direita hoje do que ele tava nos anos 2010, né? O que é ruim pro Lula. Aqui, de novo, eleições para prefeitos e congresso e votos no PT nas eleições presidenciais no segundo turno. Então, você vê como que a coisa foi ficando mais de direita ao longo do tempo, né? Quanto mais pra cima mais pra direita fica o Congresso e os prefeitos, você vê. Cara, desde 2012, basicamente, desde o Dilma II, foi a última vez que o Congresso e a Prefeitura foram mais de esquerda do que de direita. Né? E aí, cara, 2018, o Congresso já ficou bem mais à direita, e 2022 ficou mais à direita ainda, o que é, apesar do Lula ter ganho a eleição, né? Não, mas em muitos sentidos isso é perceptível, né? Que esse governo do Lula, ele é meio quase que ele não tivesse sido pra acontecer, né? O projeto do PT, ele, em muitos sentidos, assim, em termos de imaginário popular, prestígio, todas as coisas, ele morreu com o impeachment da Dilma. Sim. Ele foi assassinado, ele foi uma experiência humilhante, assim, pra toda a alta cúpula do PT, né, de ser preso. Lula preso, Dilma impeachmentada, sem direito político, uma coisa horrível, assim. Meio que ali morreu mesmo. E o Brasil, tipo, um gênio saiu da lâmpada mesmo, porque, sei lá, essa nova, tipo, a nova direita brasileira, né, o pentecostal e eu quero fuzil e Bitcoin, não sei o quê. E a gente tá vivendo, ainda tá meio que vivendo uma primavera, as coisas a gente já tá debruçando. O perfil demográfico do Brasil mudou pra caralho, né? Então a gente mudando, né? Exato, a gente veio de um Brasil que não tinha religiões evangélicas, basicamente. O primeiro governo do PT, primeira eleição do Lula, o vice dele era evangélico. Hoje em dia, o movimento evangélico é um pouquinho diferente. Você vê, a principal liderança política evangélica é um Malafaia! Malafaia! Tá coladaço com o Bolsonaro, Não, né? o Brasil mudou muito e a gente tá vivendo, tipo, um novo imaginário mesmo. Tipo, o senso comum, ele... Cara, foi pro caralho completamente. Todo aquele aspecto de civilidade monolítico da mídia, assim, cultural... Bum, foi implodido. Sim. E dá pra ver, né? Dá pra sentir. Né? Cara, eu tenho minhas dúvidas. Essa tendência é bizarra, né? Pode ser um pouco do artefato pela forma que eles fizeram o índice. Então, vamos supor, aqui eles estão considerando o PSD como sendo um partido de centro. De fato, o PSD é de centro, mas o PSD pode ser um pouco à esquerda também. Então, será que o Eduardo Paes foi contabilizado como esquerda ou foi contabilizado como centro? Não sei. Enfim, mas o fato é, cara, se essa tendência continuar, fudeu, né? Caralho, Fudeu pra quem, pô? Pra esquerda, 2026, mano, vai ser uma loucura, entendeu? E tudo é aquela história, né? Nenhuma árvore chega até a lua, tipo, todas as curvas exponenciais, elas têm uma característica poético. Falou uma forma bem assimptótica. poética, uma coisa porque isso é uma que coisa matemática. Isso é uma coisa clássica de mercado financeiro aí. Grande abraço pro Henrique Stetter. E o custo de governabilidade, isso aqui é meio que uma índice que mede a diferença ideológica entre o presidente e a base, sabe? Então você vê, o custo de governabilidade do Lula 3 tá muito alto. Tem um delta ideológico entre ele e os outros políticos muito grande. E o Bolsonaro já tinha um grande, né? Mas do Lula é gigantesco. É brutal, né? Lula 3. Porque... Volta como é a percepção por partido. Você levantou um bom ponto, pessoa, que é
porra, o PSD tá sendo medido como ligeiramente à esquerda. Mas estar no centro não necessariamente quer dizer que, tipo, sei lá, o Ratinho anula o Paz, né? Não, são dois vetores diferentes. União Brasil tá levemente centro-direita, eu acho que tá certo, tá? Mas não é como se o União Brasil não tivesse fechado com o governo do Lula. Mas a parada, cara, e se ele tá considerando isso tudo como estático, né? E se tipo, o Bolsonaro tinha aquela diferença, sendo o partido mais à direita do país, e o Lula, e o PT, ele não é o mais à esquerda do país, né? Sabe? Sim. O Lula tem aquela distância da centro-direita, né? O Bolsonaro tinha aquela distância da centro-direita também, né? Então, pois é. É brutal, cara. Isso ajuda a entender como é. Isso até é um comentário do Zé Dirceu, tá? Que ele falou esses dias que o Lula é um governo de esquerda, mas com comportamento de centro-direita. Na prática, porque não se faz nada e não se pode fazer nada, porque delta aí de governabilidade é impossível. Pois é, aí continua. Bancadas partidárias na Câmara dos Deputados. Você tem o MDB, isso é em 2011, né? Então, você tinha o MDB gigante, o PT era o maior partido. A direita era pequenininha, né? E tem várias coisas de direita aqui que é tipo, cara, foi mal, o PP só é centrão, tá ligado? Nessa época, a União Brasil era o DEM, a União Brasil, de fato, o DEM era mais a direita na época, mas era uma direita... Aqui tá marcado até como centro-direita, né? E aqui, 2011, seria o partido que virou o PL, eu nem sei o que era na época. Acredito, PSL... sei lá. Não, PR, Partido da República. Que era um partido centrônico, assim... Assim, aqui é um gráfico bastante parecido, né? De índice de posição política... sobre o presidente, esquerda-centro, botaram o Temer como centro, o Bolsonaro, e o Congresso Município, de novo, pra cima é mais a direita e pra baixo é mais a esquerda. Aqui, só pra ilustrar o tamanho do gap, né, entre o Lula e o Bolsonaro. Tipo, o Bolsonaro tinha um gap também, mas o gap era, o Congresso é centro-direita e o Bolsonaro é direita propriamente. O Lula não, o gap é tipo, ele é esquerda e o Congresso não é nem centro-direita, o Congresso é tipo direita. Enfim, continuando. Tem os problemas fiscais, né? O pessoal de mercado financeiro, isso é muito importante pra eles. Mas a gente já cobriu isso várias vezes. Tipo, a quantidade de gasto discricionário do governo federal tá muito baixo. Porque... Acho que tá em 9, 8 ou 7% a discricionariedade do orçamento na mão do presidente. Exato. Então, por exemplo, se você quer fazer um projeto como o PAC, né? O Projeto de Aceleração de Crescimento que o Lula e a Dilma fizeram nos governos anteriores deles, isso requer, dezenas, centenas de bilhões de reais discricionário vai ser investido em infraestrutura. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o estímulo à economia, você vai ter várias obras que você vai poder mostrar, vai poder botar na sua campanha eleitoral, caralho. Beleza. Hoje, o que aconteceu? O gasto em previdência aumentou muito, que é o motivo pelo qual teve uma reforma da previdência e vai ter que ter outra. Então, os gastos já pré-comprometidos, eles ficam crescendo e o Congresso tá meio que sugando mais dos gastos discricionários com a parada das emendas. Então, a quantidade de dinheiro que o Lula tem pra fazer... política, basicamente, foi pro caralho, basicamente. Não, e eu acho que, no geral, os custos estão todos crescendo, né? Por causa de indexações e propriamente inflação, acima do delta, né? Da arrecadação do governo. Então, os custos aumentam por todos os motivos possíveis, mas o PT não necessariamente consegue arrecadar muito mais, sabe? Então, tá apertando o gap, assim. Inclusive, a projeção, né? A projeção do Kim Kataguiri, um abraço. Que em 2027 já não tem mais orçamento discricionário, cara. Mas a gente... cobriu alguma coisa que isso era muito essa evidente. Essa é uma não é nem uma parada tipo, caraca, Kim Kataguiri precisa... Não, isso é tipo muito óbvio, tá ligado? Tem um gráficozinho, é propriamente um estudo financeiro, né? Não é um sonho. Então, a gente fica zoando essa porra de baseado em dados, mas esse deve ser um dos canais mais baseados em dados do Brasil, sem sacanagem. Pois é, a gente ia fazer outra matéria e um cara marcou a gente nisso e a gente falou, dados. A gente fica zoando isso, mas enfim, deve ser um dos poucos canais que cobre dados assim, da forma tão obsessiva. E aí tem essa conta, né? Que propriamente em 2027 o cara que receber a faixa presidencial não tem orçamento discricionário. Então, não tem o que fazer. Tipo... Primeiro passo de quem entrar em 2026 vou reformar alguma coisa para cortar gasto. Não tem outro começo possível, sabe? Sim. Aí, tá falando taxa de juros também, taxa de juros é ruim para investimento, basicamente. E aí o resultado foi o pior tipo de crescimento. PIB em alta, mas via consumo de curto prazo. E não só consumo de curto prazo, né? Tá contrastando consumo com investimento. Mas o meu entendimento é que é muito gasto do governo em si, né? Que é até pior do que o que seria o gasto tipo, das famílias, entendeu? Enfim, sem produtividade, né, sem aumento de produtividade, que viria de investimento, sem investimento privado, com inflação resistente. O setor público passou a roubar espaço do privado no crédito. Esse fenômeno é chamado de crowding out. Pois é, enfim. Mesmo com a economia melhorando, a aprovação do Lula só caiu. A avaliação líquida do governo, ótimo, bom.
Caiu, enfim, o episódio de ontem, né? A gente literalmente acabou de gravar sobre isso. Então, a aprovação do Lula está uma merda. Evangélicos continuam rejeitando massivamente o PT. Então, aqui talvez valha a pena olhar o slide inteiro, propriamente dito, né? Então, avaliação líquida do governo Lula 3 entre evangélicos, entre eleitores do Nordeste. Você vê, evangélico só piora, literalmente, cara. Sim, e tem que piorar cada vez nenhum mais, momentinho né? de melhora. E até no Nordeste tá piorando a parada, cara. Sabe? Eu tava vendo, cara, a pessoa cobrindo um pouco Eu tô pra ver tem um documentário do Netflix, enfim, profundamente petista, sobre a ascensão do neopentecostalismo na política brasileira. Mas, um pouco do comentário é que, até antes do Bolsonaro, o pastor, ele meio que era proprietário mesmo do voto do cara da igreja dele. Então falava, vota nesse cara aqui. E parece que a partir do Bolsonaro foi uma coisa meio top-down, assim, dos grandes influenciadores do mundo. Já falou, tipo, se tu não tá com o Bolsonaro, tu não é evangélico. Você não é cristão. Você não é cristão. E aí... Foi quase tipo um rei roubando o poder dos nobres. Assim. Exato. E aí teve uma grande inversão. Não sei se dá pra observar isso a partir da eleição do Bolsonaro. Não, né? porque esses dados só vão até são de 2023. Que pena. Mas que aí agora é o contrário. É tipo, se teu pastor não é Bolsonaro, ele é um merda, então, entendeu? E isso era o contrário. Isso explicava, por exemplo, justamente, como eu falei, acho que José de Alencar foi o primeiro vice do Lula, era evangélico, entendeu? Era um grande empresário também, mas era evangélico. E aqui dá pra ver a população evangélica crescendo. Então, comparando 2022 com 2026, o Norte aumentou em 3% a quantidade de evangélicos. Você pode pensar, 3% não é muito. Cara, foi só em 4 anos, entendeu? É bem rápido. É bem rápido, entendeu? 1%. O Nordeste aumentou em mais ou menos 3% também. O Sudeste aumentou um pouco menos, mas, tipo, o meu entendimento aqui, os evangélicos já são muito fortes aqui no Sudeste, e no tem Rio, gente um pedaço de pra São Paulo. também, né? Tipo, Pois se pegar o crescimento em números absolutos, puta, deve ter sido... É o maior, né? O Sul aumentou e o Centro-Oeste aumentou. Ou seja, aumentou em todas as regiões, aumentou no Brasil como um todo, aumentou 2,1%. E, cara, 2,1% é mais do que a margem que o Lula ganhou do Bolsonaro na última eleição, né? O Lula não ganhou por, tipo, 1%? Não. Foi menos que 2%. Acho que era 1 ponto alguma coisa por cento. Ou seja, enfim, extrapolando dados, né? Isso é péssimo. Mudança demográfica péssima pro Lula. Enfim, quanto cada estado contribuiu para o aumento de votos no PT no segundo turno entre 18 e 22. Isso aí é elucidativo pra cacete, né? Que as pessoas falam, Bolsonaro, o Nordeste fudeu o Bolsonaro, não sei o quê. Exato. A grande diferença da performance do Haddad pro Lula foi, na verdade, no Sudeste, né? Foi em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, cara. Pra mim, tem duas narrativas possíveis pra isso. Primeiro o Bolsonaro errou a estratégia, porque ele deu um enfoque do caralho no Nordeste, na campanha dele. Não sei se você lembra daquele negócio do Ihu! Você... Bolsonaro é norte, Bolsonaro é São nordeste. dois tipos de nordestinos diferentes, né? É isso, pô. Ai, 17. Ah, não, mas se bem que essa é da Foi anterior. antes até. Mas essa parada rolou também na última disputa. E aí o Bolsonaro, filho do Bill! Taranã do Bill! Ihu! Isso foi muito escroto. E aí tem a ideia de que o Bolsonaro dedicou muito do capital político dele pra trabalhar prefeito no Nordeste, em detrimento de uma negligência que pode ter sido uma oportunidade tremenda pro Lula no Sudeste. A outra narrativa possível é que o Covid em si teve um delta muito grande de percepção entre a galera acima de 5 mil reais por... Tipo assim, sudestino que ganha mais de 5 mil reais por mês. E a opinião do Bolsonaro é um bruto. Aí resolveu votar no Lula. Ele deu vários moles, né? Assim, independente da diretriz sanitária, ele se comportou mal pra caralho. Assim, do ponto de vista midiático, foi um catástrofe. Colapso. Ele nunca teve assessoria de imprensa, né? Enfim. E aí ele mandou mal pra caralho em termos de pronunciamento. Pois é. O que o Henrique Stetter tá falando aqui é o swing voter do Sudeste também abandonou o governo. Esse eleitor de alta renda, de novo, alta renda pra padrões brasileiros, 5 né? pau, vai. Não evangélico, historicamente ligado ao PSDB, decidiu a eleição de 2022 ao rejeitar Bolsonaro e votar em Lula. E você vê, né, o grande estado do PSDB, que é o São Paulo, foi quem mais swingou em direção ao PT. É engraçado o uso do swing, Swingueiro, né? Porque isso é muito comum em... Se você vai discutir estatística, série temporal, em inglês, nego usa essa palavra swing, né? Que é a mudança ao longo do tempo, mas... O famoso swing state, né? Que Sim. o pessoal adora falar, mas... Aí, cara, a derrota do Bolsonaro é basicamente um fenômeno de classe média paulista, né? Isso é uma hipótese, né? Não, mas aí esse é o delta de votação. Não sei, tenho minhas dúvidas. Tu acha... Ah, tá, ok. Eu só não sei. Não é nenhuma teoria da conspiração, não. Eu só acho que... Tu acha que pode ter sido outra porra? Eu acho que pode ter sido um acúmulo de fatores muito grande, assim, sabe? Enfim.
Continuando nos próximos gráficos. Aumento do voto no PT no segundo turno das eleições presidenciais de 18 para 22. Então, caraca, aumento do voto no PT. Ah, não, aqui é só a porcentagem do voto, né? Outras religiões, total evangélica, né? Então você vê, se não fossem os evangélicos, o PT teria ganho 60% dos votos em 2022. Então você aí, que gosta de ficar falando mal de... Você que é de direita... 68. Não, Não, 60. Você que se considera de direita e gosta de ficar criticando o evangélico, agradece os evangélicos, tá? Porque senão o Lula teria ganho 60% dos votos. Cara, é isso. Inclusive, o PT e a esquerda, no geral, fizeram um trabalho... Estão fazendo, atualmente, um trabalho muito profundo para conseguir entrar nesse mundo com uma visão que seja conciliável. Eu acho inconciliável, mas... Eu acho absolutamente impossível, assim. O PSOL tem um pastor eleito, aqui no Rio. Loucura. Não me pergunte quem vota, eu Mas não é aquela sei. história, né? Tipo, o New York Times chama um pastor evangélico... Ai, que fica criticando o Trump. Aí Não, passa a Folha. impressão de que... Ai, nossa, tem pastor que critica o Trump. Tipo, cara, desculpa. Não, a Folha tem um pastor do PT, mais ou menos, assim, né? Tem um pastor de esquerda. E aí tem um esforço muito grande pra conseguir produzir isso. Mas também, mês passado, teve notícia do PT desiste de apelar pra base evangélica. Desistiu. Puta, mas isso é tão pessoal- impossível pra eles, O sabe? pessoal vai continuar nessa briga aí. Mas né? se o PT não consegue o pessoal, então, sabe? Que é tipo, pro cara médio, sabe, mais à direita, assim, mais evangélico, moralista, o que ele associa ao pessoal? É o PT. O PT é bandido, o pessoal é quem passa pano pra criminosos violentos e pessoas que estimulam promiscuidade sexual. Desculpa, o evangélico que é evangélico pra justamente escapar dessas coisas não vai gostar da mensagem do pessoal. Enfim, essa estatística aqui corrobora o que você estava falando, né? Que é a variação do voto no PT por município separado em grupos de municípios de baixa, média e alta renda. O PT cresceu mais nos municípios de mais alta renda do Sudeste. Mas o que eu acho interessante é, os municípios de baixa renda do Norte e do Nordeste, o PT caiu, né, cara? Teve um trabalho do Bolsonaro nessa porra, entendeu? Mas porque eu acho que em pouco grande parte é voto, por causa dos cara. evangélicos, né? Porque o evangélico também é Também. mais pobre e tal. Também, mas a questão é que é pouco voto, né? E aí tem um... Enfim, Peraí, pouco voto entre pessoas pobres no Norte e no Nordeste? Não, é pouco voto a variação. Aí tá pro município, não? Como assim? Não, a porcentagem é a porcentagem de Ah, votos. tá, Isso é um tá, delta tá. de pontos percentuais. Entendi. Aqui não tá dando o tamanho dos municípios. Do município, sabe? né? Mas o dado que o Brasil é um país extremamente pobre, eu imagino que os municípios baixos e média sejam grandes. Cara, pior que eu não sei. A conta, no fim, não fechou, né? O Bolsonaro, enfim, mas... a parada, cara, dessa parada do eleitor paulista, não só é um cara com bom nível de escolarização, mas é um cara que tem um padrão de vida relativamente protegido. Ele vive... Vambora. Ele mora... Belíndia, ele mora propriamente na Bélgica, né? Sim. Ele tem uma vivência belga. O cara que mora em Campinas, o cara que mora em, sei lá... Qual é a cidade que você gosta? São José dos Campos. São Bernardo do São Campo. Bernardo do Campo, perdão. A linda cidade. Mas esse cara tem uma vida muito boa. E aí, a experiência do Covid... Só pra deixar claro, não é literalmente a Bélgica, tá? Isso é uma referência a um livro. e É o tal. livro. Tipo, eu a Belíndia. Bélgica mesmo, do Brasil, é tipo Leblon, né? Exato. Jardins, o caralho. Exato, mas tem um Brasil pré-moderno e um Brasil de modernidade plena. Aí, enfim, essa é uma interpretação herética do livro Eu falei isso do porque Edmar senão Baixa. algum retardado ia falar: Porra, Campinas é Bélgica! esses caras são muito burros, os caras tá falando que São Bernardo do Campo é igual a Bélgica, porra, retardado, carioca burro pra caralho. Sempre tem uns caras que não entendem a nossa linguagem, porra, perfeito. floreada, figurativa. Pois é, isso é referendado, cara. Isso é literalmente uma merda de um livro. Pesquisa aí Belíndia no Google. Mas esse cara mora propriamente na Bélgica, ele tem padrão de vida bom. Só que a experiência do Covid dele foi uma experiência bem indiana, sabe? Ele, sabe, a condução foi caótica, negligente, a vida dele ficou em perigo. E o cara os ficava... par dele, sabe? E ele ficava em casa o tempo inteiro vendo a mídia falar pra caralho e tal. Entendeu? E aí isso pode ter sido uma porrada inimaginável. E foi, né? Na verdade Sim. foi. Uma porrada inimaginável nos números do Bolsonaro. Pois é, enfim. Aí continuando a thread aqui, eu acho que em termos do comentário é mais interessante passar pelos slides propriamente ditos. Então, rejeição, em quais dessas possíveis candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno? A gente cobriu isso um pouco na parada da Atlas Intel, mas o Lula tem uma rejeição muito alta, o Bolsonaro também. O Eduardo, Flávio também. Cadê o Tarcísio? Lá embaixo, né? Só 18%. Só quem é muito... Caralho. muito petista, muito de esquerda, assim, não votaria de jeito nenhum no Tarcisão do Que asfalto. doideira, hein, cara? Pois é.
Enfim. Cara, eu tô em choque. Mais gente não votaria... Tá na margem quase também, mas mais gente não votaria no Ratinho Júnior do que no Tarcísio. Mas isso é muito esperado, na minha opinião. É. Quando eu falo com algumas pessoas, falam, pô, Ratinho Júnior, pô, filho do Ratinho, o Ratinho era um retardado mental, caralho. E aí o Tarcísio de Freitas nem fala, não, pô, Tarcísio, cara do ITA, do IME, tá ligado? Mas posso defender o Ratinho? Hum. O Ratinho é um cara grande empresário paranaense hoje em dia, hein? Cara, Ele teve um programa de posso TV... dar uma desabafada com relação ao Ratinho Júnior, especificamente? Nego, no Paraná, fica se gabando, o governo do Ratinho Júnior é uma maravilha, o caralho. Não, bota fé que o governo dele não é ruim. Mas o trabalho dele é muito mais fácil, cara. Porque a mídia meio que tá cagando pro Ratinho Júnior. Bota ele aqui. Bota ele aqui. Bota Troca ele de lugar com o porra. Cláudio Castro. 10 dias. Pois é, cara, ele... 10 dias de intenção com o Cláudio Castro nessa porra. Entendeu? Sabe? Não, mas é um pouco dessa tese de que, cara, o Paraná roda sozinho, né? Precisa fazer muito pouco. Goiás roda sozinho. Sim. São Paulo é um pouco mais difícil, mas roda bem sozinho. E, tipo, você pode propriamente resolver problemas no Paraná sem ninguém ficar tentando te puxar pra baixo, que é o que acontece no Rio e em São Paulo. Não, e até assim, é porque as pessoas realmente não consideram, né? Mas é tipo assim, cara, você administrar o Paraná é tipo assim, porra, cara, tu é presidente, sei lá, usar de novo o exemplo da Bélgica aí, mas tu é presidente da Bélgica. Cara, tu não consegue foder o padrão de vida da Bélgica nem se você se esforçar muito. Eles estão conseguindo. Não, assim, os belgas estão conseguindo. Exige um esforço hercúleo, assim, as crianças mais retardadas possível. É difícil, cara, bem difícil. Tipo, porra, não, cara, peguei aqui no mandato e consegui transformar a Bélgica na Índia. Porra, que talento, hein? É difícil, Enfim, intenção de voto contra o Lula. Tem a Tarcísio, a gente falou isso aqui. Engraçado, né, que pegar na Quest, eu preferiria a Atlas, mas talvez seja mais antigo, né? Avaliação de Lula e Tarcísio no município de São Paulo. Você vê, o Tarcísio é positivo em 22 pontos, o Lula é negativo em 17 no município de São Paulo, sendo que ele estava mostrando aqui a relevância do município rico do Sudeste, né? Com esse padrão meio PSDB, que é, porra, São Paulo na veia. Tipo assim, tá ligado? Pra caralho. Enfim. Vitória de candidato da centro-direita pode produzir a maior reversão de custo de governabilidade entre mandatos, assim como o maior alinhamento ideológico entre executivo e legislativo da série histórica. Isso é uma forma bem engraçada de acompanhar a política, mas é inteligente também. Porra, inteligente, né? Quem marcou a gente aí, obrigado, cara. Pois é. Thread. Então, mas realmente, né? Ia cair de 1.7 o delta de governabilidade para 0, essencialmente. Então, esse é o maior tratoraço do Tarcísio, ele tá com muito poder na mão para fazer o que ele quisesse, né? É aquela história. Às vezes, pra você ter uma aliança muito grande, você meio que teve que ter vendido muita coisa, e você não vai fazer verdadeiramente o que você acha melhor. Mas você vai acabar fazendo o que você tem que fazer, né? As alianças que você foi firmando ao longo do tempo. Não, esses acordos muito grandes, eles necessariamente acabam sendo frágeis também, né? Sim. Então, tem essa sensibilidade na conta do Tarcísio. Mas, cara, tu pensar assim que... Porra, se o Tarcísio ganha em 2026, o Brasil vai ter o melhor padrão de governabilidade Porra, desde o fim do FHC, maluco. Bizarro, tem 20 anos. Eu não vi, né, o fim do FHC. Não. Tava mas você vê como que esse custo de governabilidade é uma métrica interessante, mas ele não diz tudo, né? Porque, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro tinham o mesmo delta de governabilidade. No Lula 1 pro Bolsonaro. Governos foram bem diferentes, né? O Bolsonaro não conseguiu fazer porra nenhuma. E o Lula 1 ele mais tocou as continuações do FHC e tal, mas ele já começou a implementar a política pública que ele achava certo, entendeu? Cacete. Tem outras variáveis, o próprio orçamento é uma, né? Tipo, dinheiro no bolso. Tem o orçamento, tem quanto poder tá na mão do executivo versus legislativo versus STF. Agora, nessa época, o executivo era muito mais poderoso do que ele é hoje, agora o executivo é muito menos poderoso. Tem o grau de retardo, literalmente, quão burro são o legislativo. Isso seria uma parada interessante, cara, fazer algum tipo de estimativa de QI baseado na linguagem que a pessoa usa, pra você estimar, tipo, a evolução do QI dos parlamentares brasileiros, porque sem dúvida caiu pra caralho. Evolução não, a devolução, né? Provavelmente caiu pra caralho. Sim, realmente. E isso atrapalha também, né? Porque pra você implementar a política pública num país com tripartição dos poderes, você precisa de... Bota aí pelo menos 2 dos 3. Tinha que ter, tipo, uma taxa de capacidade, né? De grupo político, né? Aí, então, o Bolsonaro teria tomado temendo a trolha. Quando que o Enem começou? O Enem não começou tempo suficiente pra dar pra medir, né? Porque no futuro vai dar pra você conseguir ver meio que pela nota do Enem. Nos Estados Unidos o nego faz isso, né? Pega o SAT, né? Pega o SAT, que é tipo o Enem lá deles, e fala, tipo, aqui, ó, Gavin Newsom. Tu acha que tem muita... O Enem é muito aproximado, assim, do QI?
Cara, muito aproximado não, mas sem dúvida tem uma É correlação uma muito métrica, boa. né? Tipo, tu chegar lá e um cara que tirou 500 no Enem, tu vai ficar meio... Caralho. Exato. Aí não foge muito, né? Tipo, porque é assim, aquilo, sem dúvida. Tem fatores como quanto a pessoa estudou, o caralho que influenciam, mas via de regra o cara que tirou 800 no Enem é mais inteligente que o cara que tirou 400, tá ligado? com certeza é. E tipo, quanto você acha que o Romário tiraria? Quanto você acha que o senador Cleitinho tiraria, entendeu? Ó, o Cleitinho é bem. Cleitinho tira 900. E é bem maldito seja. Enfim. Os caras, pela vez, estão jogando assim o cálculo, né? O Temer foi o que teve o período mais baixo, o Deltinha mais baixo. Ele é um cara que, cara, o governo dele foi meio tratoraço também. Ele passou a reforma pra caralho muito rápido. E a Faria Lima tem um carinho por ele, né? Tem um carinho que eu acho inexplicável. Exato. Mas enfim, o cara fez... O presidente fez reformas importantes, o presidente e tal. E aí tá aí, mas exato, como você falou, isso aí não diz tudo, né? Absolutamente não diz tudo. Na verdade, diz alguma coisa, né? Cara, mas, enfim, diz alguma coisa. Provavelmente o Tarcísio vai ter uma oportunidade de governar, né? De agir mais do que o Bolsonaro teve e mais do que o Lula teve agora. Cara, se realmente o Tarcísio do asfalto tiver o mesmo poder que o FHC tinha, Porra, seria loucura, cara, porque o FHC fez muita coisa. Mas, de novo, é aquela história, o FHC tava com uma Constituição que tinha acabado de ser criada. Então, os monstros que tinham sido empurrados pra debaixo do tapete da Constituição de 88, eles ainda estavam pequenininhos. Agora esses monstros já estão grandes pra caralho. Vai ser muito mais desafiador, cara. Mas assim, tem várias coisas dessa pesquisa que... Tipo, você tá trazendo política pro mundo, né? Quantitativo, propriamente de número, né? Então, Sim. é aquilo. O PL é realmente esse tão de direita, assim, união, progressista, o PS dele é de centro, tem vários pormenores. Assim, eu também não sou a favor de... Não, tem que relativizar a porra toda. Então, tu tem que ir, meu irmão, na genealogia dos caras, tem que... Quem é o pai do Hugo Mota? Como o pai do Hugo Mota se relaciona com... Não é por aí também, mas isso aí é... Ok, pelo relatório, bacana, mas... Também vamos com calma, né? Tem que ir com calma. Mas acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você ter acesso ao melhor do nosso conteúdo. Conteúdo de história, de filosofia, de antropologia, de tudo. Nossos ensaios, nossos textos comentários. Você está batendo muito na tecla da antropologia. Eu só tô fazendo o NC Plus de antropologia. Boa. Sem sacanagem. Religiosa. E, enfim, vale a pena assinar lá pra apoiar o nosso trabalho. A gente faz lives na Kik, lendo texto filosófico. A gente vai começar uma em 5 minutos. Então, lendo literalmente Política do Aristóteles. Toda sexta. Então, tem um link na descrição. Segunda a sexta-feira. E segunda. Segunda e sexta, né? A sexta, né? É. E nos siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, Roberto Pessoa. Valeu. Muito obrigado.